Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Chegamos ao fim desta quaresma. Foram muitas batalhas, mas foram muitas bênçãos. Estamos saindo desta quaresma com o espírito mais fortificado. Estamos saindo desta quaresma melhores do que entramos. Veja o tanto que nós conseguimos fazer em tão pouco tempo. Já teve anos na sua vida que em 365 dias você não conseguiu crescer em nada. E agora você em 40 dias teve um crescimento espiritual maravilhoso. É para isso que serve cada quaresma, para que a gente vá progredindo. Então é por isso que talvez os santos faziam não só a quaresma da igreja, mas eles faziam mais que a quaresma da igreja, fazia a quaresma de São Miguel, mas alguns santos chegavam a fazer 5 quaresmas anuais. Ainda não estamos neste nível. Se bem que se deixar, alguns querem aí, né? Santos que viviam em constante penitência. Santos que viviam em constante entrega a Deus. Então foi muito bom a gente passar esses dias com São Miguel Arcanjo e entender a importância deste arcanjo na igreja de Cristo. Na primeira leitura nós ouvimos: houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram, e já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado demônio Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi precipitado na terra com ele e seus anjos. Uma coisa está muito clara: houve uma batalha no céu. Miguel, o grande arcanjo Miguel, combateu contra a serpente, contra o diabo. E diz a palavra que Miguel saiu vencedor, porque a humildade de Miguel destronou a soberba dessa serpente, do diabo, de Lúcifer. Só que veja, acontece agora uma questão inversa, ou seja, uma batalha que antes aconteceu no céu, agora, preste atenção no texto bíblico, foi precipitado aonde? Na terra. Então veja, a batalha que houve no céu, agora ela está acontecendo na terra. Então não tem mais batalha no céu. Não há mais batalhas no céu. Não, esta foi a batalha que aconteceu no céu. Porque os anjos estavam sendo colocados à prova. E alguns deles, Lúcifer e os seus anjos, porque alguns foram com eles, terça parte do céu foi com ele. Houve essa batalha. Agora, eles trouxeram, quem trouxe? Lúcifer, o diabo, a primitiva serpente e os seus anjos. Eles agora batalham, não mais no céu, agora a batalha está na terra. Sem dúvida alguma, deixa eu te falar uma coisa importante, este é um dos principais motivos do porquê a nossa vida nessa terra é tão difícil.
A gente não pode perder isso de vista. É claro que o fator de a nossa vida ser tão difícil não é só problema do diabo. Em nós há o pecado original, em nós há a maldade, e os homens são maus nem sempre por causa do diabo. Mas nós não podemos negar que há uma interferência diabólica no mundo. Isso papas já declararam: o demônio é um ser vivo, real e atuante, ou seja, o diabo atua no mundo. E o diabo veio para quê? Diz a Bíblia: o diabo veio para destruir, roubar e matar. É isso que o diabo quer. Ele quer destruir você, ele quer roubar você e ele quer matar você. É só isso que ele quer. Ele quer destruir sua família, quer roubar tua família, quer matar sua família. É isso que ele quer. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que acusava dia e noite diante do nosso Deus. Agora, qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que chegou o Salvador, Cristo nosso Senhor. Esta é a nossa esperança. E por que nós saímos vencedores dessa quaresma? Porque Cristo estava conosco. Cristo está com você. Mas estes venceram-no por causa do sangue do Cordeiro e de seu eloquente testemunho, desprezaram a vida até aceitar a morte. E como é que nós vamos derrotar Satanás? Pelo sangue do Cordeiro. Graças a Jesus Cristo nós vamos vencer Satanás. E nesta quaresma nós falamos tanto do sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro. Vimos em alguma das pregações que é o sangue do Cordeiro que vai alvejar as nossas vestes. É Ele quem nos limpa dos nossos pecados. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos os que aí habitais, mas ó terra e mar, cuidado. Veja, o céu se alegre, mas você que está na terra, cuidado. Por quê? Então veja, é como se o Apocalipse, e João está tendo essa revelação, o discípulo João está tendo uma revelação, o céu está alegre. Por quê? Porque aquele anjo soberbo caiu, aquele anjo soberbo desceu, mas vocês que estão na terra, a Bíblia está dizendo, cuidado. Por quê? Porque o demônio desceu para vós. Eita, essa palavra é muito forte. O demônio desceu para vós, cheio de grande ira. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo está irado com você. E você sabe quando que é que o diabo mais fica irado com você? É quando você se decide fazer a vontade de Deus na sua vida. Eu tenho que dar uma boa notícia, mas uma má notícia para você. A boa notícia é que você decidiu seguir Jesus. A boa notícia é que você decidiu seguir os mandamentos. A boa notícia é que você decidiu amar Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Isso é uma boa notícia. Mas a má notícia é que por causa disso, o diabo agora vai te perseguir. Ou você acha que agora você vai ficar tranquilo? Veja, essa última pregação eu quero te dar esta notícia: as tuas batalhas serão mais fortes do que nunca. Cuidado você que morava junto, porque muita gente estava morando junto e é testemunho atrás de testemunho. Decidimos nos casar, decidimos arrumar nossa vida com Deus. Então, enquanto você morava junto,
o diabo te deixa tranquilo. Quando você casa, vem as perseguições, vem as tribulações. E isso é muito comum a gente escutar. Eu tenho medo de casar, porque quando eu casar, e outras pessoas que testemunham, depois que eu casei as coisas complicaram. Claro, porque o diabo desceu para vós cheio de grande ira. O diabo tem raiva de você. Nós rezamos essa quaresma com mais de 200.000 pessoas, acordando de madrugada. Eu ouso dizer, o diabo está irado com este povo que acordou de madrugada para rezar. Que esse teu aplauso seja para te defender dele, né? Então como é que os anjos, como é que os demônios hoje estão te vendo, depois dessa quaresma? Como é que eles estão te vendo? Eles estão irados. Eu já disse que o diabo tem inveja de você. Foi um dos temas dessa pregação. Agora eu posso dizer a você também: o diabo tem raiva de você. Então, se ele vê que o Frei Gilson está sendo um padre que quer ser fiel a Deus, ele vai ter raiva de mim. Se ele vê que você quer ser uma pessoa fiel a Deus, ele vai ter raiva de você. É por isso que o diabo tem uma raiva forte à Virgem Maria, porque não existiu mulher mais fiel que ela. Então o diabo tem raiva. Veja, a Bíblia está declarando, o diabo está cheio de ira, e veja, uma pessoa cheia de ira é perigoso, uma pessoa cheia de ira, ela é capaz de tudo, uma pessoa cheia de ira, ela é capaz de matar, ela é capaz de fazer qualquer coisa. O que é capaz do diabo fazer cheio de ira? Ele é capaz de fazer muita coisa, ele é capaz de fazer muita coisa. E eu vou dizer uma coisa para você: o diabo tem muitos poderes. Por isso a Bíblia está dizendo, cuidado. Não é para você ter medo, mas é para você tomar cuidado. Amém? Diga comigo bem forte: eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo, porque Deus está comigo. Mas preciso tomar cuidado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não precisa ter medo, mas precisa tomar cuidado. E por que ele está fazendo tudo isso? E essa palavra é profética. Por que o diabo está armando guerra? E nós estamos vendo uma guerra feroz na humanidade de hoje. Estamos. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não tem olhos espirituais. Só não vê quem está aéreo. Só não vê quem não quer ver. A Bíblia está dizendo: o demônio desceu para vós cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que agora está faltando pouco tempo. Sabendo que pouco tempo lhe resta, ele quer fazer um estrago na terra. Ele quer fazer um estrago na tua família. O dragão, vendo que fora precipitado na terra, perseguiu a mulher, a Virgem Maria, que dera à luz o menino. Mas à mulher foram dadas 2 asas de águia, a fim de voar para o deserto, para o lugar de seu retiro, onde é alimentada por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, fora do alcance da cabeça da serpente. A Virgem Maria sempre foi protegida por Deus.
A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu à mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitara. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua descendência. O diabo foi fazer guerra contra a descendência da mulher. E nós somos a descendência da mulher. Você é a descendência de Maria. O diabo veio armar guerra conosco. Só que nós temos que dizer uma coisa para esse diabo, que também nós armamos guerra contra ele. Porque o que nós vimos esses 40 dias? Nós vemos que São Miguel, assim como ele tinha um exército no céu, agora ele está levantando um exército na terra. São Miguel está levantando um exército na terra. E o que nós estamos contemplando esses dias é algo histórico. Nunca se viu o fenômeno que nós estamos assistindo agora. Nunca se viu. Nunca. Uma multidão de pessoas acordando de madrugada para rezar juntos o Santo Rosário diante do Santíssimo Sacramento, nunca se viu. E isso não é mérito de homem, não é mérito deste ou daquele, não é mérito de homem e nem de congregação e nem de instituto. O mérito é de São Miguel Arcanjo, que está levantando um exército. E você foi escolhido para isso. Você foi escolhido para isso. Você que está nessa, você foi escolhido. E através de você, Deus está chamando outros. Hoje rezamos com mais de 230 mil pessoas. Esse é um número que não é real ainda, porque quando termina a live, se você for ver os números, é 400 mil que passaram por ali. E aí, se você juntar todas as redes, vai dar quase 1 milhão de pessoas que passaram de alguma forma, olharam, viram, rezaram um pouco. Então ele veio guerrear ao resto da sua descendência. A quem? Aos que guardam os mandamentos de Deus. Veja, a quem o demônio faz guerra? Aqueles que guardam os mandamentos. Os que não guardam os mandamentos, o demônio não está nem aí. E veja, nós queremos guardar os mandamentos de Deus. É por isso que nessa quaresma pregamos em cima dos mandamentos, falamos para você seguir os mandamentos de Deus, pregamos a verdade da Igreja Católica, doa quem doer, murmure quem murmurar, pregamos para você a verdade católica, para que você siga os mandamentos de Deus. E muitos se decidiram, e aqueles que se decidiram a seguir os mandamentos, arrumaram briga contra o demônio. Então, o demônio guerreia aos que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Aqueles que testemunham Jesus, o demônio faz guerra. Você está entendendo, sim ou não? Agora eu quero te dar uma palavra muito especial. Lucas capítulo 11, versículos de 24 a 26. O que Deus fez em você nessa quaresma vai ficar para a história. E deixa eu te falar o que aconteceu com você. Deus, nesses 40 dias, expulsou todo o poder de Satanás que havia sobre a sua vida. Todo o poder de Satanás. Você não estribuchou no chão. Ninguém na tua casa viu. Ah, tem um demônio ali. Não, ninguém viu. Mas de você saíram demônios.
Porque é para isso que Jesus veio, para curar as enfermidades. Veja, quando perguntam para Jesus, o João Batista pergunta para Jesus, qual é o testemunho que você tem a dar de que você é o Messias? Vai dizer a João que os cegos veem, vai dizer a João que os paralíticos andam, vai dizer a João que as pessoas estão sendo libertadas. Este é o grande testemunho de Jesus. Ele liberta os cativos, Ele expulsa os demônios, Ele cura as enfermidades. Quantas curas vimos, quantas libertações nós vimos, Jesus operando, Jesus fazendo. Então de você foram expulsos os demônios, de mim foram expulsos os demônios. Então o que aconteceu? Havia áreas da sua vida, havia áreas da sua vida que os demônios estavam instalados. E à medida que você ia rezando os rosários, à medida que você ia ouvindo as pregações, e à medida que você ia se decidindo por Deus, quantas vezes nós renovamos as promessas do nosso batismo? Quantas vezes você falou, a partir de hoje eu não quero mais viver esse pecado? Quantas vezes você se confessou? Quantas vezes você fez todas essas práticas? Veja, à medida que você ia fazendo tudo isso, os demônios iam saindo da casa da sua vida, da casa do seu coração, e você ia se tornando uma pessoa livre. Eu quero dizer que você hoje é uma pessoa livre. Você é livre. Você é livre. Mas agora vem a palavra séria. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Quando o demônio sai de você, ele vai buscar outro lugar para ficar, porque ele já não tem mais espaço em você. Amém? Não tem, você expulsou ele, você tirou ele da sua vida, mas ele vai fazer o quê? Ele vai procurar outro lugar para repousar. Se ele achar, você se livrou desse demônio. Mas se ele não achar um outro lugar para ficar, olha o que vai acontecer. Quando um espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos buscando repouso, não achando, o diabo diz: eu voltarei à minha casa de onde eu saí. Você acha que você está livre? Ele saiu de você porque Jesus te libertou. Mas ele já está dizendo lá no inferno: eu vou voltar do lugar de onde eu saí. Isso é sério ou não é? Eu não estou falando isso para te colocar medo. Se ele chegar, diz a Bíblia, chegando, acha a casa varrida e adornada, ou seja, ele vê que a casa dá para ele entrar, ele vê que tem alguma brecha para ele entrar, se ele vê que tem caminho aberto, o que ele vai fazer? Ele vai então, toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Aquele demônio já era ruim, agora que você tirou ele, ele vai voltar com 7 espíritos piores do que ele. E entram e se estabelecem ali. E a última condição deste homem vem a ser pior do que a primeira. E meu Deus! Se você não tomar cuidado, a tua condição pode ser pior do que quando você entrou nessa quaresma. Porque os demônios podem vir pior. Em outras palavras, você decidiu mudar de vida, sim ou não? Você decidiu obedecer os mandamentos de Deus, sim ou não? Não volte atrás. Porque se você voltar para trás,
os demônios voltarão muito piores do que antes. Em outras palavras, não dá mais para voltar. Eu esqueci de falar isso logo no começo para vocês. Seguir Jesus é um caminho que não tem volta. Diga para quem está do seu lado, não dá mais para voltar. Porque se você voltar, o que vai acontecer? A sua condição vai ficar? Porque ele vai voltar ou não vai? Só que ele vai voltar com quem? Com 7 espíritos piores. Se a tua condição já era ruim, meu filho, se ele voltar com 7 pior, você está lascado. Não dá mais pra voltar. Vamos de novo. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte, que me leva pra frente. É o quê? É o amor de Deus. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte, que me leva pra frente. É o quê? De Deus. Do início. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá mais pra negar. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu. E o vento forte, que me leva pra frente. É o quê? De Deus. Não dá você. Não dá mais pra negar. O mar é Deus. E o vento forte, que me leva pra frente. E você pode ter certeza disso. É o amor de Deus.
Você quer que o diabo entre na sua vida de novo? 7 vezes pior? Então o que você tem que fazer? Você dorme de porta aberta na sua casa? Você dorme com as portas arreganhadas? Porque você não quer que o ladrão entre. Só que não adianta você fechar a porta da frente se você deixar a porta de trás aberta. Não adianta você fechar a porta da frente e a porta de trás se você deixar uma janela aberta. Ou não adianta você fechar uma janela que é só mexer nela e ela abre. Você tem que fechar as brechas. Então é simples. O diabo não vai entrar na sua vida se você não tiver a brecha aberta. É simples. Porque se o diabo chegar e ver que ele vai lá na tua casa, ele vai chegar e ele vê que lá tem Jesus, lá tem o Espírito Santo, lá tem a Virgem Maria, lá tem São Miguel, lá tem a busca de Deus, lá tem a vivência dos... Ele fala, aqui não tem espaço. Agora se ele chegar lá e ver que tem brecha. E eu gostaria de fazer você atinar para 5 brechas, que é as que eu vejo na minha vivência, é as que eu vejo que mais o diabo gosta. A primeira, tome cuidado com os traumas. E veja que os traumas você não tem nem muita culpa, porque o que é um trauma? Você criou um trauma. Por exemplo, a pessoa que foi abusada na infância. Qual é a culpa que a pessoa tem de ter sido abusada? Nenhuma. Só que se você não perdoa essa pessoa que te abusou, se você começa a ficar com esses traumas, o diabo entra através dos seus traumas. Os seus traumas abrem brecha para o diabo na sua vida. É por isso que essas pessoas às vezes ficam depressivas. É por isso que essas pessoas ficam querendo até se suicidar. Por que o diabo entra? Ele entra através do trauma. Toma cuidado com os seus traumas. Resolva os seus traumas. Peça para Jesus curar os teus traumas. Faça cura interior. Não adianta jogar o trauma para debaixo do tapete. Não, o trauma tem que ser curado. Se você tem algum trauma, precisa ser curado. Tem mulheres que têm traumas porque perderam um bebê na barriga. Perderam uma gravidez e até hoje você carrega um trauma. É preciso curar os seus traumas. O trauma de uma traição, o trauma de um adultério, o trauma de um abuso, o trauma de um pai alcoólatra, são tantos os traumas. Você não pode brincar com seus traumas. Você tem que levar os seus traumas para Jesus, porque se você não levar para Jesus, o diabo vai entrar por aí. Está dando para entender? Então quando você sentir que você tem um trauma, você precisa cuidar disso. Então busque cura interior, busque um sacerdote para conversar, busque um grupo de oração para curar esses traumas. Não fique com traumas. E repito, os traumas você não tem culpa. Quantas mulheres, por exemplo, tiraram seus filhos do ventre, mataram seus filhos no ventre, quando eram mais novas? E quantas mulheres carregam traumas cruéis? Quantos testemunhos recebi nessa quaresma? Mulheres dizendo, eu já cometi 3 vezes esse crime, tirei por 3 vezes meu filho do ventre. E ela diz que carrega um trauma que é difícil tirar. E por quantas vezes o diabo entra por aí? Você está entendendo, sim ou não? Fecha a porta dos traumas. Essa brecha. Segunda brecha que eu peço que você feche é a brecha do ocultismo. Quando você é católico, eu estou falando com católicos aqui. Quando você é católico e você pisa o teu pé num centro espírita, você abriu uma brecha violenta para Satanás. Você está mexendo com coisa que não deve mexer. Quando você vai para a Umbanda, quando você vai para a macumbaria, quando você vai para essas coisas
que para nós católicos não rola, não vai, não pode, não desce, não é possível, não é possível. Não dá para vir para a missa e ir lá para o curandeiro, não dá para mexer com coisas esotéricas, não dá para vir para o culto a Deus e depois oferecer culto aos demônios, porque para nós é culto aos demônios. E quando você vai nesses lugares, você abre uma brecha terrível. E graças a Deus nessa quaresma vocês se libertaram dessas coisas. Quantas pessoas limparam as suas casas? Eu vi testemunhos de pessoas dizendo: olha, quando o Senhor falou para fazer uma faxina na casa, eu nunca imaginei que eu teria coisas esotéricas, mas eu comecei a vasculhar a casa e comecei a achar. Tem uma mulher, inclusive eu trouxe até o testemunho, acho que não vai dar tempo de eu contar testemunho hoje. Ela dizia isso: eu por nada fui abrir uma caixa que minha mãe falecida deixou. Frei, para minha surpresa, na caixa tinha um monte de coisa esotérica. E depois eu fui ver as coisas dos meus filhos, e tinha um monte de coisas esotéricas nas coisas dos meus filhos. Conversei com eles e nós limpamos a casa. Mexer com o ocultismo. E o que é ocultismo? É mexer com tudo que é oculto. Você não gosta de ficar falando com o morto. A gente reza pelos mortos, mas a gente não fica falando com o morto. A gente não acredita nesse negócio de signo, nesse negócio de horóscopo. A gente não acredita em objetos de sorte, a gente não acredita nisso. A gente acredita em objetos de bênção, não objetos de sorte. A gente acredita em objetos de bênção, objetos que trazem a bênção para a tua casa, e não coisas que trazem sorte para você. Porque a nossa sorte é a morte de Jesus na cruz. Isso basta para a gente. Essa é a nossa sorte. Essa é a nossa sorte. Você está dando para entender qual brecha que você vai fechar? Eu estou falando isso porque eu estou muito preocupado com você, porque o diabo está irado com você. Então se você não entender o que eu estou falando, o diabo vai irado com você, ele pode voltar 7 vezes pior. Qual a primeira brecha que você vai fechar? Traumas. Segunda brecha. Terceira brecha. Pecado grave. Você não pode ter pecado grave. Você não pode ter pecado mortal. Frei, mas eu não sou um pecador. Sim, você é um pecador, mas veja, o pecado mortal é um pecado grave consciente. Não é possível que você conscientemente vai me dizer assim: eu sei que adulterar é pecado grave, mas mesmo assim eu vou adulterar. Não é possível que você vai continuar vivendo assim. Não é possível que você sabe que fazer sexo fora do casamento é pecado e você vai continuar fazendo. Não é possível. Você sabe que faltar na missa domingo é um pecado mortal. Não é possível que você vai continuar faltando. Você sabe que é pecado grave, você sabe que é pecado mortal. Não abra essa brecha, não abra, porque essa é a maior brecha que a gente dá para o diabo. Qualquer pecado grave, qualquer pecado mortal, o diabo faz a festa. É por isso que o diabo fez a festa na vida de muita gente, porque você abriu a brecha do pecado mortal. Amém? E que bonito o testemunho que eu tenho visto das pessoas se libertando do pecado mortal, as pessoas se libertando. Olha, eu já vi testemunho de jovens que estão decidindo por um namoro santo, eu já vi testemunho de noivos que estão lutando por um noivado santo, eu já estou vendo pessoas que moravam juntos há anos, estão se separando de cama. Olha que lindo, se separando. Vai você para o sofá, eu vou para a cama. Chega de pecado mortal. Porque senão você vai abrir brecha. E aí ele pode voltar pior. Quarta brecha. Orgulho. Nós não podemos ter orgulho, espírito de orgulho.
Não podemos achar que nós podemos alguma coisa sem a graça de Deus, porque o diabo vai tentar colocar orgulho. O que é orgulho? Mostrar para você que você é capaz de alguma coisa. Não, você não é capaz de nada. Achar que você está fazendo tudo isso por sua força. Não, não é por sua força que você conseguiu fazer isso. É pela graça de Deus. Tome cuidado com o orgulho. É por aí que o diabo entra, até mesmo nas coisas espirituais. Cuidado para você não achar que agora você é o super-herói porque você rezou uma quaresma. Não, você é mais fraco do que nunca. E quinta brecha, essa daqui a gente também tratou na nossa quaresma, é a falta de perdão. É preciso perdoar todas as pessoas da sua vida. É preciso perdoar os inimigos. Você não pode ter ninguém que você não perdoa. Repito, se você fechar a porta da frente, mas deixar a porta de trás, ou seja, você fechou a porta dos traumas, mas se você deixou a falta de perdão aberto, o que vai acontecer? O diabo entra pela falta de perdão. E se você fechar a porta da falta de perdão e a porta dos traumas, mas você deixar a porta do ocultismo aberta, ele vai entrar pela porta do ocultismo. Para o diabo não importa por onde ele entra, o importante é ele entrar. E você não pode deixar isso acontecer. Amém? Vamos vigiar, meu povo? É por isso que nós estaremos juntos todas as sextas-feiras, para a gente se animar. E é por isso que a gente vai se encontrar sempre. Nós vamos nos encontrar sempre. Nós somos uma família, nós somos irmãos, e nós vamos ajudar uns aos outros. Você não está sozinho. E eu termino lendo 2 Pedro 2, 20. É a mesma palavra, só que eu li Lucas, agora vou ler 2 Pedro 2, 20. Com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo, pelo conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E eu pergunto a você, você renunciou às corrupções do mundo, sim ou não? Porque você conheceu Jesus Cristo. Agora, se você nelas se deixam de novo enredar e vencer, se você volta para o estado anterior, diz a palavra, o seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Até porque agora você conhece a palavra. Se você voltar ao vômito, é porque agora se tornou pior. E olha que a palavra de Deus diz como é forte. Se você voltar, era melhor que você nunca tivesse conhecido o caminho da justiça. É forte ou não é essa palavra? Do que depois de tê-lo conhecido, tornarem atrás, abandonando a lei santa que lhes foi ensinada. Então, se você conheceu a lei santa, os mandamentos de Deus, e um dia você voltar para trás, era melhor que você não tivesse conhecido. Era melhor. Porque agora a sua condição vai ser pior. Porque agora você conhece a palavra. Agora você conhece os mandamentos. E Pedro termina dizendo: aconteceu-lhes o que diz com razão o provérbio: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Sabe quando você dá banho no porco? De vez em quando tem que dar banho no porco. Aí você dá banho nele, deixa ele cheiroso. Você era tipo um porco, viu? E lamacento, estava na lama do pecado, estava na sujeira. Aí Deus veio, te lavou, te deixou cheiroso, porquinho cheiroso. Só que é só você dar banho no porco. Quando ele vê o lamaçal dele, ele vai lá, porque aquilo para ele é uma piscina. Ele ama aquele lamaçal. Ele volta para o lamaçal. O que adiantou dar um banho nesse porco, se você vai voltar de novo para o lamaçal? Tem muita gente que Deus limpou, e você não pode mais voltar para o lamaçal. Amém?